filha de Meruoca, nascida e criada durante toda a infância aqui nesse reduto, nesse espaço, né? Onde todas as formações, né, humanas, familiar, né, do primeiro ciclo cultural familiar aqui se estabelece. Havia uma aproximação muito grande dos nossos avós, né? Da minha avó querida, que o meu avô chamava ela assim, que morava na rua São José, numa casa de barro, coberta de palha, e do meu avô Chico. Meu avô gostava muito de contar história, e as histórias de Camões, né? Embora ele não lesse Camões, mas ele já trazia em sua memória essas histórias. E todas essas histórias vêm dessa curiosidade infantil, né? E desse idoso que está aberto a fazer essa transmissão oral, né? Então a literatura, primeiro ela vem a nós e veio até a mim por esse viés da oralidade, né? Eu comecei a escrever dentre os 13 e 14 anos. Primeiro eu me apaixonei pelas rimas, né, que foi devido às leituras, né, na primeira série, né, de jardim de infância. Então aquelas pequenas poesias, né, que tinha rimas, isso me encantava muito. Aliás, aos 14 eu criei um poema, né, sem rima, e esse poema foi muito marcante na minha vida, porque esse poema me lançou para o teatro, né? Teatro, quando eu comecei aos 15 anos de idade, já tinha escrito poema, e por coincidência o nome do poema é Decisão, né? Decisão. A questão da minha escrita é algo que é natural. Natural porque eu aprendi desde criança, acho que isso é um dom que a gente carrega consigo, né? Tenho muita facilidade em escrever cordel. Então, assim, não só de escrever cordel, mas de cantar, brincar de reisado, cantar de leruá, que é uma tradição também da nossa cultura meroquense. Que me levou muito a escrever foi ser fã de alguém. Na vida da gente, a gente se inspira muito nas coisas boas, né? Então essa pessoa, pra mim, se tivesse que pegar de todos os cordelistas da Meruoca e colocar, ele seria o professor e o maestro de todos, e esse cara, ele é altamente escondido no meio da nossa serra. Eu estou falando dele porque foi essa pessoa que me ensinou a escrever cordel, me ensinou a dissertar cordel. O nome dele é Francisco Cezino, é o Chiquinho da Maíte, conhecido aqui no São Vicente. Esse cara é altamente inteligente, ele mora ali no sítio vizinho, Boa Esperança. E ele sempre diz, você tem o dom de escrever e de se mostrar. E eu tenho o dom de só escrever. 2005 para 2006, eu tive um estalo, uma ideia de tentar trazer para as crianças de Meruoca a possibilidade de um livro. Os meus poemas eu escrevia num caderninho de brochura, e eu encapava, né, com um tecido jeans azul. Mas uma coisa interessante com relação aos meus poemas é que em Meruoca eu comecei a digitar, né, os poemas, comecei a fazer num blog chamado Cláudio Poesia e Prosa. Então, agora em 2021, né, este blog faz 10 anos, né, de criação. Eu tenho cadernos, tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui um monte de cadernos, e que nesses cadernos eles têm talvez todo o meu trabalho. Talvez não diria meu trabalho, talvez eu diria minha brincadeira, né? Meus bebês. Aqui eu me divirto em escrever, às vezes quando eu tô cheio de problemas, e toda pessoa tem problema, né? Então assim, eu me escondo muito de trás dos cadernos e da minha caneta. Essa vivência, todo esse encharcamento, né,
oral, literário, para dentro de um livro, para que essa infância que hoje nasce e que cresce em Meruoca tivesse acesso. Então esse livro eu assino como autora, mas na verdade eu sou mais uma organizadora desse acervo oral do que necessariamente a autoria, né? O poema às vezes nasce na mesa de um bar, né? A gente tomando uma cerveja, um Campari, né? Às vezes nasce por estar num ambiente até de barulho mesmo, né? Então não é exatamente aquela coisa que precisa, né, de um total silêncio. A facilidade minha, eu acho que eu sou agraciado por Deus de ter um dom, acho que a mais do que os outros, porque talvez numa festa, no meio de muito barulho, no meio de muita gente fazendo outras coisas, eu consigo parar e dissertar um texto e rimar ele. E com a publicação desse livro, né, Contos, Mitos, Lendas, do imaginário popular tradicional à curiosidade infantil, Contos, Mitos e Lendas da Serra de Meruoca, né, esse livro, ele vem responder a isso, né? Ele vem tentar trazer todo esse acervo, né, que está na memória do idoso, né, para que essa criança tenha acesso. Às vezes também eu gosto muito de contar histórias de pessoas que já passaram na nossa região, que já viveram no nosso meio e que deixaram legado para nosso município. Claro que a gente já passou por pessoas engraçadas, né? Já passou mentirosas, como a própria Sancho já escreveu sobre as mentiras e as lendas da Meruoca, né? Eu também, claro que me sinto como um escritor de cordel, me sinto no direito de repassar a cultura da Meruoca através das minhas linhas escritas. Eu gosto muito de escrever sobre pessoas e sobre algo do meu lugar. Por exemplo, a história do Arsenal, ele é um time de Meruoca. É um time da minha comunidade, da Meruoca. Então eu tenho a história desse time do começo, de como ele foi formado, de como ele foi fundado, até os meados da metade da vida dele. Hoje ele tem 13 anos, até os 6 anos. E o som, né, é um poema não só de imagem, não é só um poema plástico, né, assim, visual, mas é também um poema que envolve um certo áudio, né? Ali, depois da curva em S, você sai, se sai sobre todos os fantasmas por você mesmo criados. Se saindo você nem sente mais o vento quente nas costas, nem a voz dos pessimistas. Você só sai. Na curva em S você não se encurva, não se declina, não sobra, não vacila. Você sai só, sem mormaço, sem a colunas, sem praças, sem parques, sem a sé, sem caiçaras, sem rios, sem a lagoa, sem o beco, só. Saindo-se você nem pensa mais, nem quer mais o que ficou para trás. Você quer só sair, para depois da curva em S, avançar, subir, escalar, alcançar montanhas em M. Então este poema, ele traz essa imagem do caminho, né? Do caminho. E quando eu subo, né, como diz aí, montanhas em M, né, o M de Meruoca, eu vou perceber que Meruoca é, né, um grande organismo, né, de vias. No ano 2009, ano para ficar na história, no sítio de São Vicente aconteceu grande glória. O povo muito ciente começaram uma vitória. De pura insatisfação, o povo se reuniu para formar um novo time. E ali ele surgiu. Um time no São Vicente, o povo ali sugeriu. Fizemos uma reunião com o povo do lugar
foi lá no bar do Orlando, se reunimos por lá para criar esse tal time para todos dali jogar. Logo se decidiu, um time seria criado. Decidimos em maioria, foi logo concretizado. Só faltava uma coisa, o time ser batizado. Pensamos em vários nomes, todo mundo deu aval. Mas como um pobre time é uma coisa essencial, já tinha por lá umas camisas e eram do Arsenal. Então pensamos assim, por ter esse material, vamos usar esse nome, por ser um nome legal. O time de São Vicente se chamará Arsenal. O Arsenal enraizou de jeito extraordinário. Em 9 de janeiro de 2010 é seu primeiro aniversário. Com certeza há 100 anos eu não serei nem lembrado, mas vou ver meu filho e neto com o Arsenal abraçado, para juntos celebrarmos seu primeiro centenário. Agradeço a todo mundo até aqui que até aqui ajudaram a formar e sustentar o nosso Arsenal amado, pois não se arrependerão e serão recompensados. Caro leitor, eu termino de forma emocional, pedindo a Deus do céu, proteja o nosso Arsenal, que ilumine a todos de forma celestial. Essa é a história do Arsenal. E Meruoca, tendo essa preocupação, né, de demonstrar que é no idoso onde toda essa cultura oral ela está imbricada, e quando a gente tem um livro como esse que traz toda essa memória e diz foram os idosos que contaram, essa literatura ela toma um outro sentido. Onde é que anda o caipora, que as matas estão menos densas, né? Onde é que anda a mãe d'água, a cobra gigante da Pedra do Bocão, que o açude me parece que não está tão cheio de água, né? A Pedra do Bocão já não é tão acessada. Onde está, por exemplo, o diabinho que partiu uma pedra, né? Quando a gente diz assim, nós tivemos, a minha infância teve acesso à literatura oral. Quando essa literatura oral ela é materializada num livro, outra infância que tem acesso a esse livro, ela vai ter acesso a essa oralidade. Hoje, meus cordel, que eu sou um cara principiante no cordel, começando, eu já escrevo de certilha. Então, assim, é difícil escrever de certilha. Aí, outra vez, o Cezinho entra no negócio. O professor ali, que é oculto, me ensinou a escrever. E, assim, ele só se inspira num cara que é o mais fraco dos cordelistas, que é Camões, né? Então, ele é o cara, pra mim. Então, assim, eu adquiri também experiência lá e lendo Camões. Porque, por incrível que pareça, a única coisa que eu tenho imprimida é esta, olha. Belchior. Bel, o menino do coração selvagem. Eu já escrevi músicas e, assim, pra mim, eu gosto de cantar. Não tenho uma bela garganta, mas eu gosto de cantar. Dá pra enganar aí quando estamos numas mesas de violão, tomando umas cachaças às vezes. Então, em 2014, eu tiro o primeiro lugar nacional, aí com mais de, acho que 5.000 pessoas participaram desse concurso. E, para mim, é um grande marco, né, como um poeta, né, que foi o poema Notívago. O tempo me amaldiçoou e me tornou desperto em todas as madrugadas. Porém delas sorvi das palavras, dos signos e do silêncio, para abençoar as solitudes dos raríssimos homens que sonham acordados. Essa benignidade frágil, inconsistente, rara, imperceptível ao dia, é palpável à noite. Tem aroma, tem gosto e ressona aos ouvidos, enfeitiçados, intranquilos, num eterno pulsar de segundos. E quando a aurora vier, vou recolher minha vista, vou tapar os ouvidos,
Vou fechar a janela, vou me fechar no espírito, vou esquecer minha raça, vou me intrigar com o mundo, vou emudecer meus lábios. Calado estarei, calado ficarei, e tudo se consentirá no tempo dos homens comuns. Bom, aí esse livro ele vem em 2011 e vai ser lançado aqui em 2012, nesse evento do Amigos da Leitura, a convite da Biblioteca Municipal de Meruoca, né? E faz esse lançamento desse livro e reapresenta o Contos, Mitos e Lendas, né? Para aquelas crianças. É uma prosa poética, né? Que vai trazer essa figura, né? Então ele começa colocando o nome do Lampião e diz assim: Lampião virgulino, cangaceiro e valente, cumpridor do seu destino, vaqueiro experiente, em meio a muito suspense, antes que a noite caia, arma uma tocaia para o folclore cearense. Então esse livro, ele foi pensado saindo de Meruoca, da Serra. Então ele meio que perpassa o Contos, Mitos e Lendas da Serra de Meruoca, né? Então assim, eu amo brincar risada. E inspira muito a gente escrever cordel, porque deixa tu com um jogo de palavra rápido, é tipo um treinamento. Agora o Maneiro Pau, que é o final, aí é um jogo rápido e que a galera fica um com o cacete aqui, outro aqui, a galera baixa o cacete aqui, por isso que é Maneiro Pau, e aí cada pancada do cacete no outro cacete, de pau, de madeira, tu vai atuando uma brincadeira que é mais ou menos assim. Boa noite, seu capitão, maneiro pau, agora eu vou lhe falar, maneiro pau, hoje aqui na minha casa, maneiro pau, vieram me apreciar, maneiro pau, a escrita de cordel, maneiro pau, que ô coisa pra amar, maneiro pau, hoje o Netinho e Rosalvo, maneiro pau, vieram aqui me gravar. É mais ou menos por aí que funciona. Como é que a nossa cultura avança? Né? É por conta da palavra. Né? A palavra. Então, não havia no começo a escrita. Então, como é que se passou a coisa? Se passou pela palavra, falando para os outros. O escritor ele só pega essas coisas aí, tenta colocar na escrita, mas por exemplo, a poesia ela está para além, né, do que é escrito. Né? Então tem gente que faz poesia e não é poeta. Né? Então, uma tarde faz poesia, um pássaro faz poesia, uma pessoa correndo, alguém gritando. Né? É um acontecimento, tanto faz, é triste, bonito, né? Vai ter poesia naquilo. Né? E o escritor só vai trabalhar isso e colocar no momento certo, no instante certo, aquela palavra. Então, a grande contribuição que a literatura, que a arte, né, tem, né, porque eu considero a literatura arte, né, todo escritor, na minha visão, é um artista, é a contribuição de perpetuar, né, o que estamos fazendo, né, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo. Então, por que em tempos de crise a arte é tão atacada? Porque é ela que nos humaniza. Né? Se ela nos humaniza, então, se eu tirar ela do foco formativo desse humano, eu vou ter um humano mais brutalizado, portanto, um humano mais fácil de lidar e de oprimir. E tem vários poemas sobre Meruoca. Meruoca Neblinada, por exemplo, né, porque é a coisa mais linda, né, que eu vejo aqui em Meruoca. É quando, por volta das 6 horas, então quando chove e vem aquela bruma, né, tomando conta das ruas e tudo. Então, é impossível a gente não escrever, né, falando desta cidade linda que é a Meruoca.